atividade para fazer, tudo bem? Nós temos uma atividade para fazer, então estejam preparados. Hoje tem prova, aqui as provas, tem prova. Não pode? Deixa as provas aqui. Nós estamos providenciando caneta para todos. A junta diaconal tem um pacotinho de canetas. Esse eles podem trazer. Nós fazemos uma atividade já, é rapidinho essa atividade, tá bom? Para quem está chegando na nossa sala agora, nós convencionamos o seguinte, que a nossa sala tem um cafezinho, tá? Você não fica constrangido, sentiu vontade, pode levantar e pegar, tá bom? Agora, não leva a bandeja para o seu colo e ficar comendo lá sozinho, né? Deixa a bandeja lá para os outros, tá bom? Não paga nada. Nós estamos fazendo assim um rateio para todo mês refazer o café. O que é só? Você falou o nome errado dos pais. Eu falei, já avisei que eu troquei. Depois eu corrijo para todo mundo. Aqui as canetas, aqui, ó. Obrigado. Sim. É isso aí. Ah, mas eu já disse. essa é a minha. Outra coisa. Nós estamos começando um trabalho, começando um grupo de estudos. Nós vamos estudar o tema da soteriologia. Então, por um trimestre, nós vamos nos dedicar a isso, soteriologia, que é o estudo da salvação. Vou explicar. Soteriologia. Eu lembro que uma vez eu disse assim, vamos estudar soteriologia, e falou, pastor, mas eu já casei, não estou mais solteiro. Quem nasce em Salvador, soteropolitano, soteriologia, soteros, Salvador. É o estudo do processo da salvação. Tá? Como é que a salvação se dá? Só que hoje, antes da gente fazer isso, a gente vai fazer a atividade juntos, né? Só que cada um faz a sua, tá? E nós vamos fazer um fechamento da ideia de cosmovisão. Vamos falar sobre a cosmovisão islâmica. Foi isso que nós combinamos no final da aula passada, falar um pouco sobre a cosmovisão islâmica. Que eu já disse para vocês que não sou especialista em islamismo, mas vamos fazer um apanhado básico do que é a cosmovisão islâmica, como que a cosmovisão islâmica está ajudando o Islã a crescer na Europa, mas ao mesmo tempo a implodir no Oriente Médio, curiosamente. Uma vez que o Islã está multifacetado, está dividido dentro do Oriente Médio. Tá bom? Antes de começar tudo isso, nós vamos orar com a Valdir. Ela vai fazer a cirurgia. É uma cirurgia tranquila que eu já fiz, retirei a vesícula. Que eu pergunto para Deus, Senhor, eu sei que foi o Senhor que fez, mas depois que eu tirei a vesícula, eu até agora ainda não sei qual era a função dela. Nem quando você come uma gordurinha mais, não lembra? Não, primeiro que eu também não como muita coisa gordurosa, mas não. Isso aqui chama vesícula. Não senti. Você perdeu. Não senti, diferença. Mas a Valdíria, é a primeira cirurgia que você faz? Cirurgia básica, cesárea. Então vem aqui para a gente orar com você. Eu esqueci de avisar, a mãe passa bem, a criança passa bem, foi o pai que desmaiou. Então vamos orar pelo Gisvaldo, porque quando a esposa da gente passa pela cirurgia, quem sofre somos nós. Pai, eu sei que o Senhor é o nosso Deus e estará guardando, preserva no momento da cirurgia. O que nós pedimos agora é que o Senhor derrame paz sobre o coração dela, que ela sinta vinda do Senhor, a tranquilidade que ela precisa para passar por isso. Obrigado porque o Senhor deu o momento certo e agora o Senhor cuide dos médicos, dos enfermeiros, da medicação, de todo o equipamento. Essa seja uma cirurgia feita pelo Senhor. Abençoe a Valdíria, Senhor, a sua saúde. Logo ela esteja recuperada, pronta, Senhor, para a vida corriqueira, voltar aos seus afazeres. Em nome do Senhor Jesus nos oramos. Amém. Não pode mais beber, fumar nem usar drogas.
vira a folha que eu vou explicar, tá? Passa. Pega uma e passa. Não veja, não olhe a folha, não leia. Todo mundo. Pastor, cheguei agora. Já vou fazer prova? Ah, sinto muito. Graças a Deus não é um problema meu. Eu sou professor. Né? Eu sou professor. Faltou? Ah, estou pagando para ele. Vamos fazer isso. Pastor, ele está pedindo copo. Jane, não leia, Jane. Já começou. Como que é a primeira pergunta? Pode, Jane. Todo mundo pegou? Alguém ficou sem? Pode virar agora. Na verdade é o seguinte, é uma pesquisa da escola dominical. Nós queremos saber a sua opinião a respeito da escola dominical, até para a gente tentar melhorar os nossos processos, ok? O nome que vocês estão vendo aí é opcional, a idade também. Mas não pode mentir a idade, tá? Na classe aqui a gente já está... Não pode mentir a idade, tá bom, Kátia? Você é nova, né, Kátia? Você é nova, né? Não tem esse problema aí. É o seguinte, eu sou visitante, não sei nada. A sua primeira impressão, coloque aí a sua primeira impressão, não se preocupe, tá? Não se preocupe, você tem algumas coisas que você não sabe como funciona, mas coloque aí onde você encontrar a sua primeira impressão. Qual foi assim que você chegou, né? Nós temos aqui alguns visitantes, vamos apresentar já os visitantes. Mas assim, olha, a minha impressão dessa escola dominical é essa, nesse assunto naquele. Bom, vocês têm 5 minutos, tá? Eu vou retificar, a idade não é opcional. A idade não é opcional. Só o tempo. Pastor, a duração é até esse momento que nós descemos para cá, né? Do início do 9h30 até agora nós estamos para cá. Sim, a duração do evento como um todo. Normalmente vai passar. Isso. Abertura, o que você acha da abertura e duração? A abertura é aquela parte inicial. Está separado. Em relação às aulas, qual a duração das aulas? O que você acha? A abertura é aquele momento que a gente está lá em cima. Que a gente desce para Até a hora que começa a descer. Aí termina a abertura. Depois começa a perguntar aulas. Aqui é a aula. Não é melhor que essa semana que Baixar aula. Não é melhor que essa semana que não tem que mais refletir, né? Eu sei que se eu deixar para vocês levarem essa semana que vem, alguns vão lembrar, outros vão esquecer. Eu vou sacrificar um período hoje para fazer e a gente ficar livre disso. Tá bom? A gente fica livre desse questionário. Eu gostaria de sentir um pouco mais. Você quer se sentir um pouco mais à vontade, mais pensar melhor? Não, tá bom. No seu caso eu permito então. Se você se comprometer em trazer, tá bom? A não ser que você queira fazer como o Alex. Não, eu quero meditar um pouco mais, quero trabalhar um pouco mais. Eu entendi o espírito do interesse do Alex, tá bom. À vontade. Pessoal, nós também vamos passar a lista de e-mails. Alguns já colocaram um e-mail, mas alguns ainda não colocaram. Um e-mail que você acessa com bastante frequência para a gente passar material de aula para vocês, tá bom? Já que a nossa opção é de não usar revista, a gente trabalhar com material feito por nós. E também a gente aproveita o e-mail para criar um social, né, entre nós. Tá bom? Não pode passar coisa de time só quando o meu time estiver
estiver melhor na tarefa. Ah, é verdade. Isso mesmo. Coloca o nome na frente do e-mail, porque às vezes o seu e-mail não dá para identificar. O seu e-mail é 123 bolinha. O meu, por exemplo, Vini Fique, ninguém sabe. Vini Fique. Sabe que o Vini ia embora e eles estão pedindo para ele ficar? Mas eu consegui descobrir que é A lista está passando. A lista dos e-mails. Gente, não tenham medo, podem escrever a sua opinião, não tenha receio, tá? Nós já nos preparamos para críticas, nos preparamos para... E é bom que tenha as críticas verdadeiras para a gente poder melhorar, tá bom? Falem bastante quando forem escrever sobre o professor. Isso daqui é a escola municipal geral, não é da nossa sala. Vai ter coisas mais específicas da sua sala, coisas mais gerais, coisas mais específicas. Questionário longo, nós vamos fazer em 2 etapas. Bom, a gente faz uma etapa agora. Se você não terminar essa etapa agora, a hora que eu encerrar esse primeiro tempo, já a gente tem a aula, você vai ter um tempo para fazer isso no final, depois que a gente vai conseguir. Tá bom? Quando o questionário é longo, a gente começa a perder a foco, que é terminar a aula. Mais um minutinho, a gente vai fazer uma pausa no questionário, tá bom? Um minutinho, a gente faz uma pausa. Eu vou corrigir da mão.
tem alguma coisa que eu não tenho informação, um certo nome, alguma coisa eu não sei. Fique tranquilo, não se preocupe com isso. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa? Refresca aí a cabeça, Sônia. Vamos aí? Precisando disso. Queimado, Sônia. Muita pergunta, né? Gente, nós vamos voltar um pouquinho no nosso estudo. Estamos falando sobre cosmovisão. Para quem está começando agora, o que é cosmovisão? São aquelas coisas que a gente aprende, né, da nossa cultura, da nossa família, e que influenciam o modo como a gente toma decisões. Então eu sempre uso o mesmo exemplo. Uma cosmovisão materialista, aquela pessoa que nasce num contexto que tudo que importa são coisas materiais. Ela vai formando uma maneira de pensar e de valorizar esse modo de existir. Então ele vai dizer assim, não, eu existo para ter coisas. Lógico que eu estou exagerando, mas essa é uma cosmovisão materialista. Uma cosmovisão espiritualista, aquela pessoa que entende que existe um mundo espiritual, né? O cristianismo tem uma parte de cosmovisão do cristianismo, é espiritual. Então, os valores são transcendentes, são valores acima do material. Então, você desenvolve uma maneira de viver que investe em coisas superiores, investe em coisas mais elevadas. Você não vive só para os bens materiais. Então, as cosmovisões, cada pessoa tem a sua. Às vezes a sua cosmovisão é uma mistura de cosmovisões. E você tem um pouco de materialismo, um pouco de cristianismo. Isso vai definir o modo como você vê o mundo, o modo como você responde às necessidades da sua existência. Então nós temos tratado deste assunto. E nós vamos nos propor a falar um pouco sobre a cosmovisão islâmica. Existe no nosso mundo atual choque de cosmovisões, algumas são mais filosóficas, materialismo e cristianismo, é um outro tipo de choque aqui, materialismo e cristianismo. Existe um choque de cosmovisão, ou de cosmovisões, entre o cristianismo e o islamismo. É um choque de cosmovisões mais de cunho mais religioso, mas que também tem aspectos práticos, filosóficos da vida. Existe um ponto de contato em que islâmicos e cristãos têm cosmovisões parecidas. Por exemplo, tanto cristãos quanto islâmicos creem em Deus. Pode haver diferenças, mas há uma crença num ser criador de todas as coisas. Isso aproxima a gente. Seria diferente entre cristianismo, islamismo e materialismo, que diz, não existe um Deus criador. Então existem pontos de contato. Por exemplo, fé, que as pessoas devem ser movidas pela fé, é também uma maneira de ver o mundo no Islã. Então veja, há proximidades. Estas proximidades são usadas pelos missionários. Os missionários chamam essa proximidade de ponto de contato, a ponte. Assim, olha, quando nós nos aproximamos de uma outra cultura, de uma outra cosmovisão, uma das coisas que a gente precisa reconhecer é qual é o ponto de contato. Como é que a gente se aproxima? Está gravando? Acho que está. Falaram para mim que está. Vai, vê se está. Está, né? Então vai aparecer no vídeo. Está gravando? Acho que está. Aquelas coisas assim. Então assim, isso aqui é importante, você conhecer a sua cosmovisão. Saber de que maneira você pensa, para que você melhore sua condição de vida, saiba lidar com a sua vida. E também é importante você conhecer a cosmovisão que está do outro lado. Lembra que eu disse que existem cosmovisões? Essas são mais gerais, mas existem as mais particulares, da família. Lembra quando você começou a namorar? Você está casado, mas quando você começou a namorar, você descobriu que a cosmovisão da família dele era diferente da cosmovisão da sua família, que eles gostavam de reunir e ter almoço junto, estava todo mundo junto na mesa. Na sua família era cada um por si, pegava o prato e ia para a sala. Na família dele a cosmovisão é de, não, vamos na mesa, ninguém vai para a sala, e a gente vai se adaptando, vai melhorando. Então, a cosmovisão está muito presente. Essa relação, islamismo e cristianismo, é uma relação que está
se tornando cada vez mais difícil no nosso tempo. Há um choque de cosmovisão, ou de cosmovisões, e esse choque é um choque de dominação. Ambas têm um chamado à dominação. O cristianismo também, que é um chamado à conversão do outro. Então as duas cosmovisões trabalham com o conceito de que eu preciso mostrar a minha cosmovisão e convencer o outro. Tanto islâmicos quanto cristãos fazem isso. Tanto é que nós temos um missionário que está preso lá no Senegal, porque houve um choque de cosmovisões. Ele está preso e a cosmovisão dominante no país em que ele está usando os recursos que ela acha que são recursos legítimos na cabeça deles, para impedir o ataque à sua cosmovisão. Nós já temos na Europa grupos de cristãos que estão começando a se posicionar, por exemplo, na França, contra o islamismo, que cresceu muito na França. Então, cristãos na Europa que já se reúnem para dizer não ao Islã, mas assim, abertamente, com veemência. Então, assim, o que tem essas cosmovisões? E hoje, assim, falando mais claramente da cosmovisão islâmica, que está por detrás dessa cosmovisão que tem aumentado esse choque. Então eu vou ser assim, bem sucinto, como eu disse, eu não sou especialista em Islã, só para as percepções que a gente tem. Essa cosmovisão é uma cosmovisão de dominação. Há um propósito básico no Islã de conquista do mundo. A ideia de que o mundo tem que ser islâmico, de que a lei islâmica é a lei social. Então olha só, no cristianismo, a lei moral, ela tem que ser compatível com a palavra. Ela é regulada pela palavra de Deus no cristianismo. Nós achamos que os homens podem fazer leis, mas essas leis têm que estar compatíveis com a palavra de Deus. Na lei da palavra de Deus, o cristianismo desenvolve algo que a gente chama de tolerância religiosa. Nem sempre fomos tão tolerantes, nem sempre. Lembra a época das cruzadas? O propósito de dominação superava a ideia de tolerância. Quando o cristianismo se torna hegemônico, domina o Ocidente, aí o espaço para a tolerância entra, porque a dominação, a força de dominação digamos, já conseguimos o que queríamos, então há um relaxamento. O islamismo está passando por esse processo que nós já passamos. Só que o islamismo não é só dominação. Então há 4 jihads islâmicas. A jihad da palavra, a jihad do pensamento. Jihad é luta, é a palavra que eles usam para luta ou guerra. A jihad da palavra, a jihad do pensamento, a jihad das emoções e a jihad da mão. A jihad da mão é a jihad da espada. Então eles dizem o seguinte, que todos esses processos de luta, eles desembocarão necessariamente na jihad da mão. Porque a jihad da mão é a hora que, convencidos da verdade islâmica, nós impomos. Isso torna o islamismo uma cosmovisão de dominação também pela força. Então você verá no contexto islâmico, onde há proximidades e o choque aumenta, o islâmico usar a força para dominar. Todo seguidor do Islã vai pegar uma espada para defender a sua causa? Não, não é assim. Toda família, a gente não pode generalizar, toda família islâmica tem uma espada em casa, tem uma metralhadora e vai matar os cristãos que eles encontrarem. Ou vão se matar. Não é assim. Mas eles trabalharão com essas 4 jihads, do pensamento, da palavra, dos sentimentos e da mão, para tentar fazer o seu processo de dominação. E a gente tem que entender. A gente tem que entender que isso, na verdade,
É o modo como eles aprendem a viver. Nós também temos isso. Nós mandamos missionários para o mundo islâmico, gente. Se a gente for olhar por esse lado, é uma invasão, não é? Ou não? E aí, a gente tem que parar? Por que não? Porque é parte da nossa cosmovisão de que temos que falar do Evangelho. Ok? Se a gente for ver, nossa, a gente também tem essas jihadis, só um outro nome, né? Não, Coisa na mão, seja da Bíblia, da palavra. Algumas vezes foi da mão mesmo. Lembra das cruzadas? Então, algumas vezes O sentimento, o testemunho ali, né? Tem umas jihadis assim também. Gente, imagine só que tivéssemos aqui na nossa aula um muçulmano e ele começasse a se levantar aqui na sala de aula e começasse a falar mal de Jesus. Como é que vocês reagiriam? Ia ter alguém que ia pensar, calar esse. No mínimo uma discussão, a jihad da palavra. Mas poderia ser que a gente ficasse tão exaltado, mas vamos pegar esse cara e vamos pôr para fora. Assim, gente, é importante que a gente conheça o conteúdo cosmovisional do outro lado, como é que eles pensam, até para a gente saber como reagir. Um colega meu de ministério, amigo meu, ele fez o casamento de uma crente presbiteriana com um muçulmano. Ela foi morar na Turquia, o Paulo conhece, lá conheceu uma pessoa importante, não é jogador de futebol? Na verdade, ele é o personal trainer do jogador. Personal trainer de um jogador de futebol. E fizeram um casamento, vieram para o Brasil e queriam fazer um casamento evangélico, cristão, porque a família dela é cristã. Ele chegou para o pastor, um colega de ministério, e disse assim: eu vou na sua igreja, faço o casamento, mas você não pode falar o nome de Jesus. Falar jihad. Ah, que horror. Olha, só pode falar em Deus, mas não pode falar Jesus. E não falou. Não foi um choque de cosmovisão. O islamismo. Oi? Se me permite, dentro desse ponto de contato, existe na verdade uma grande aresta aí, porque dentro desse ponto aí a gente poderia dizer que os muçulmanos se dizem monoteístas, né? Só que em alguns países, como na Índia, e outros mais, existem líderes muçulmanos embalsamados que são idolatrados. Eu vou falar já, que é justamente que o Islã também não é um bloco monolítico só. Todo mundo crê igual. Eles têm várias divisões. Alguém levantou a mão lá atrás? Alex, levantou a mão? Não. Você não, né? Eu não. Pode falar. Quando ele aceita não falar do nome de Jesus, ele sendo pastor, não é uma atitude quase que não é uma negação. Eu não conversei. Mas ele se submete a eu não conversei com. e deixa de falar. Eu não conversei com o pastor sobre isso. Eu não faria isso. Mas ele deve ter suas razões. Se ele fosse uma pessoa imatura. Deixa eu falar, agradar o próximo também agrada a Deus. Amor ao próximo, Não, mas tem limite. Mas tem limite. Nesse caso, por exemplo, Eu não faria, mas ele eu obedece. não quero entrar no mérito, porque eu conheço esse pastor, eu sei que ele é um cara maduro, comprometido com a fé. Ele deve ter tido algum motivo muito forte para aceitar esse pacto. E até como estratégia, né? Eu não quero entrar no mérito. Eu não, no princípio, a não ser que eu tivesse algum motivo, mas não falaria, né? O César falou, você tem uma estratégia. Eu não entraria nesse estratégia até de pode ser tentar ganhar, exatamente. Só acho que eu não faria, tá? Mas há coisas mais básicas no Islã que os motivam. A cosmovisão islâmica, ela não é somente uma cosmovisão religiosa. Na base da religião, o Islã, ele tem uma ideia seguinte, de que o meu objetivo de vida é o que eles chamam de paraíso. Então é uma cosmovisão fortemente transcendente. Ele pensa nas coisas, vamos chamar aqui, espirituais. Tudo que eu faço aqui
faço por causa do meu paraíso. Só que o paraíso para eles não é conquistado pela graça. O conceito de graça no Islã existe, mas é um conceito frágil. A salvação, ou o paraíso, se conquista pelas obras, pelas jihads que a gente empenha neste mundo. Daí você vai entender porque não surge no meio do cristianismo homens bombas, mas surgem facilmente no meio do islamismo. Há uma promessa que sempre assim, 12 virgens, né? Uma promessa que se o jovem islâmico quer honrar a família dele e quer conquistar o paraíso assim, num chute só, ele deve morrer, dar a vida e matar algum infiel, que assim como eles chamam, se referem a, especialmente os mais radicais. Quando ele se veste de bombas, se joga no meio de uma multidão e se explode todo, ele faz um caminho rápido para o paraíso. Então, na base da cosmovisão deles, tem uma ideia de alcance do paraíso e de necessidade deste alcance do paraíso por meio de obras. Daí então você vai ter um ativismo religioso intenso. Então, olha, por que o Islã pode estar onde for, como disse o César, na hora da oração, volta para a Meca, alguns têm a bússola, para identificar de que lado da Meca, e vão orar. Porque assim faz parte da sua cosmovisão a necessidade do intenso ativismo religioso como parte das obras. Então veja só como determinadas coisas da cosmovisão de um povo ajuda esse povo a fazer o que ele precisa fazer culturalmente. Então assim, por detrás de toda essa jihad existe uma proposta espiritual de vida. E o islâmico que conhece as leis islâmicas, ele será abençoado. Só que quando eu faço tudo o que faço para conquistar, para ganhar, sempre a ideia de possessão, paraíso, ter os bens, ser rico, ter 12 virgens, e assim vai, ter um grande campo, essa proposta de paraíso deles é uma proposta bastante materialista. Então o islamismo também é uma religião que, apesar de ter um aspecto espiritual, a espiritualidade deles é materialista. Então o acúmulo de bens é algo importante para o Islã. Daí essa coisa assim, o modo como eles fazem casamentos sempre tem a ver com o cuidado com o patrimônio familiar. E aí começa a segregação islâmica. Nem todas as famílias se relacionam com todas as famílias, porque quem tem dinheiro não quer se relacionar com quem não tem. Então você verá uma sociedade islâmica altamente dividida em castas, como a indiana, mas assim, não no sentido em classes sociais, porque em castas é mais no sentido espiritual. Para eles é uma sociedade dividida em classes sociais, e há muitos pobres em alguns países islâmicos, muitos pobres. Há países islâmicos muito pobres e há muitos ricos. Aí você vai ver então sheiks, e pessoas importantes no Islã, muito ricos, mas você verá também muitos pobres. Então, quando nós nos aproximamos deles agora por causa dessas guerras, a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, quando o mundo ocidental se aproximou que essas foram guerras contra uma cultura islâmica. Não foi só a guerra do países ocidentais contra países orientais. Foi uma guerra que envolvia toda essa cultura por causa do 11 de setembro. Que até então a gente nem lembrava que existia Islã, entre aspas. Agora a gente descobriu. O Ocidente descobriu. E quando houve essas guerras, é que nós descobrimos, ou fomos
ficou mais claro por causa da mídia essas diferenças. Se vocês viram as cenas da guerra, por exemplo, do Iraque, né, se explorou muito na mídia ocidental que os palácios de... Como é que é o nome do senhor lá que morreu? Hussein, né? Saddam Hussein. Os palácios, as casas suntuosas e o povo passando fome nas ruas em Bagdá. Então, isso aqui é parte, é resultado de uma cosmovisão de espiritualidade materialista. E sem receio, não tem problema, nem os pobres reclamam, nem os ricos. Não há movimentos sociais de progressão social como há no nosso meio. Como há no cristianismo ocidental, aquela ideia de que nós podemos melhorar de vida. Aí eles nasceu pobre, vai morrer pobre. É todos os países assim? Lógico que não. Nós temos países islâmicos mais ocidentalizados, como o Líbano. Nós temos países islâmicos mais, mais distantes do Ocidente, mais distantes dessa mentalidade. Menos extremistas? Não é só porque são extremistas, é porque eles são mais radicalizados na lei islâmica. Eles não têm contato. Então, é lógico, haverá extremistas lá, mas assim, o povo, mesmo que o povo não saia para a guerra, o povo considera isso aqui tranquilamente. Outra coisa, ele citou aqui a questão de eles se dizem monoteístas, mas alguns têm crenças diferenciadas. Como no nosso meio, né? Nós temos crentes pentecostais, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos católicos ortodoxos, protestantes reformados, e assim vai, né? Nós estamos bem divididos em algumas coisas. Essa questão que o pastor falou, com respeito a Jesus Cristo, no tempo que ele tinha essa, no meio do cristianismo, né? Fala os primeiros cristãos, tinha essa diferença ou não tinha? Pela organização de classes sociais? É a preocupação. Porque o Evangelho consta que não, né? Jesus Cristo, a nossa cosmovisão cristã, ela é uma formação cultural humana. Então ela terá distinções sociais, porque é da natureza do homem caído oprimir o próximo. Só que a nossa cosmovisão, ela tem a palavra como base. Então a nossa base cosmovisional, onde a gente olha para tentar consertar, é pela palavra. O que a palavra diz? Que o nosso próximo não deve passar fome. Haverá ricos e haverá pobres. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Mas qual é a função dos ricos? Distribuição. Deus concede riquezas para que, tendo sobra, você ajude o próximo. Abra aí em Efésios, só para você ver. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Será aí o verso de número 28. Deus é que dá riqueza e pobreza. Então Deus faz algumas pessoas prosperarem e outras Ele não dá essa prosperidade. Deus quer que o pobre morra de fome? Não. Então por que Deus não dá comida direto para o pobre? Por que não dá riqueza direto para o pobre? Se ele não ia passar fome nunca. Porque Deus dá oportunidade para o rico exercitar o amor. E o pobre perceber o valor do amor. Leia aí, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja a função do trabalho no cristianismo. Que eu tenha recursos com o objetivo de ajudar o próximo. Isso é cosmovisão cristã. Funciona zero? Não. Funciona zero? Não. Mas tem que ser assim. Nós corrigimos os nossos erros de cosmovisão pela palavra. A gente nunca acha que tem o suficiente para começar a passar os próximos. É verdade. Então eles têm divisões sociais e eles têm divisões religiosas.
questões religiosas. Então, uns são xiitas e outros são sunitas. E há outros grupos. Esses aqui são os que a gente ouve mais. Eles têm perspectivas diferentes de como o Islã deve ser implantado no mundo todo. Uns são mais pela luta, outros mais pela jihad do pensamento. Uns são mais filosóficos, outros são mais pragmáticos. E você vai ver guerras entre países islâmicos. Irã e Iraque eram irmãos que não se davam bem, né? Lembra a famosa guerra do Irã contra o Iraque? Não sei quantos, quem tem a minha idade vai lembrar do Shah Reza Pahlavi, né? Ou do Khomeini, né? Que se apoiou no Ocidente para destruir o Iraque. A guerra entre eles, lembra? A guerra do Irã contra o Kuwait, que a intervenção, entre aspas, norte-americana tinha, não precisamos salvar o Kuwait. Kuwait. Então assim, eles também estão fracionados lá. Quando eles chegam nos lugares de contato, que é principalmente hoje a Europa, e na América do Sul tem um país que cresce o número de muçulmanos. É um grande país na América do Sul que cresce o número de muçulmanos. Qual é? Qual é? Cresce, mas não é o que cresce mais. Há uma guerra de cosmovisão aí nessa sua casa, hein? Tem só extremistas. O país na América do Sul, onde há o crescimento mais exponencial de muçulmanos, é a Argentina. No Brasil há um crescimento principalmente próximo dos hermanos, ali na Foz do Iguaçu. No Paraguai eles são fortes. E outra cidade também, no Paraguai também? E outra, eu vi uma pesquisa aqui que colocava a Argentina. E uma outra cidade no Brasil que cresce também o número de muçulmanos, São Paulo. São Paulo. Oi? Como é que está esse preliminar? Como é que essa explosão toda? É porque nós, primeiro, eu não vou dizer a Argentina, que eu não conheço tanto a cultura argentina, mas a Argentina é o país mais europeu da América. Nossa, aqui. América do Sul. E enquanto nós somos muito mais americanizados, eles importam mais a cultura europeia. E na Europa é um ponto de contato do mundo muçulmano, é onde há crescimento do muçulmano. Eu acredito que então lá tem a ver com esse afã argentino de eles assumem muito rápido as coisas que acontecem na Europa. E ele disse aqui, eles mudaram muito a estratégia. Lógico, o brasileiro, a cosmovisão do Brasil em termos de convivência é maravilhosa. O brasileiro ama o estrangeiro. Lá no ano passado, na Bienal de São Paulo, eu fui algumas vezes no estande de São Paulo. Você me trouxe ao portátil. E a estratégia deles tem um objetivo. Acho que eles não. Como cheguei ao Islã através de Jesus. Jesus é o profeta deles, né? É um dos profetas. Então, assim, é um choque de cosmovisão, é uma jihad no pensamento, e nós temos que saber lidar com ela. O que eu queria só mostrar para vocês é o seguinte: por que o Islã é tão forte? Entende? Por que ele é tão agressivo em termos de conquista? Porque quando chega nos pontos de contato, aí eles perdem essa característica de segregação e eles se unem. Então aquela ideia, nosso inimigo é o inimigo ocidental. Agora então nós somos um só. Você pode ser xiita, sunita, pode ser o que você for, você é islâmico. Então agora nós vamos travar essa guerra. E eles usam um recurso inteligentíssimo. Escolas para a sua comunidade.
Porque a escola é o lugar de transferência de cosmovisão mais importante que nós temos na sociedade. Porque na escola, o seu filho cristão estuda ao lado do filho de um islâmico. E lá não prevalecerá conceitos religiosos. Então a troca é muito grande. Eles protegem a cosmovisão dos filhos deles com escolas islâmicas. Outro recurso, língua. A língua árabe é um veículo de cosmovisão muito forte. Então, se a pessoa é de origem árabe, tem que saber o árabe, para ler o Corão, principalmente. Então, assim, eles usam esses recursos de fortalecimento da sua cosmovisão. Isso tudo une muito o povo árabe. É muito interessante você ouvir testemunhos de árabes convertidos ao cristianismo. Eles vão falar sobre isso. Porque a própria língua árabe e o Corão, o desenvolvimento da língua árabe, espalhar pelo livro. Isso já aconteceu no cristianismo, com Lutero. Quando Gutenberg inventa a imprensa, Lutero, na Alemanha, fala, vamos imprimir Bíblias. E a língua alemã, ela foi desenvolvida a partir do estudo da palavra, ou seja, da divulgação da palavra. Era uma maneira como Lutero entendeu espalhar a cosmovisão. Pastor, e diferente, né, dos islâmicos, aqui no Brasil, eu acho que deveria haver mais investimento nas escolas de ensino fundamental. Haver mais o quê? Investimento nas escolas de ensino fundamental, por exemplo, de uma leste que parece, né, de escolas evangélicas, né? Ah, sim, também acho. Mas, Jane, eu estou dizendo isso aqui é um ponto de contato. Porque aqui onde eles não têm problema, o problema é entre eles não. O pastor tem uma lei que o ensino religioso nas escolas ele é facultativo, nas escolas tudo, né? Mas se chegar alguém com um projeto, ele está esperando para a direção e colocar lá aulas de sábado para ensinar o cristianismo, pode. Mas às vezes as pessoas não desconhecem essa parte da lei. Acho que a gente tem que ser um pouco mais engajado que a nossa falta, né? Paulo ia perguntar? Não, pastor, é que eu estou pedindo licença para ser um pouco mais sério. Nós estamos torcendo por ele, tá bom? Vocês vão também eles uniformizar? Porque o filhinho dele joga até vai em São Caetano? Agora São Caetano vai jogando eu contigo. Disputando uma final. E eles não são pai corujas, né? Vamos lá, com Deus. Com licença até a noite do Senhor. Com Deus. O artigo 11 que hoje está um crescimento tão grande do islamismo dentro do Brasil, e pensando aqui na nossa casa, em São Paulo, perfeito, em São Paulo, será que os nossos órgãos missionários não deveriam atuar? Porque fala-se muito em missões, mandar missionários para pregar o Evangelho em países islâmicos. Agora, dentro de um crescimento desse, os nossos órgãos missionários não deveriam se voltar para dentro de casa e falar, opa, está crescendo, então vamos criar, não uma barreira, mas vamos criar missionários para trabalhar dentro de casa, para evangelizar esses. Agora, eu acho que essa é a tarefa da igreja, né? Perfeito. Porque assim, nós já estamos aqui. Vamos criar uma agência missionária para trabalhar onde a gente... Mas o que eu digo é o seguinte, é capacitar aos evangélicos para poder evangelizar, porque com certeza quando eles vêm para evangelizar um cristão, vamos chamar assim, eles devem conhecer um pouco da cultura cristã para poder rebater. Então eu acho que nós temos que fazer o mínimo, conhecer um pouco da cultura melhor, conhecer um pouco melhor da cultura islâmica, para que a gente tenha forças, tenha informações para poder evangelizá-los. Realmente tinha um ditado que dizer o seguinte: é a necessidade que faz o sábado pular, sabe?
E o que eu acho é o seguinte: nós só vamos fazer isso na hora que a gente se apertar. Parece? Não é aposentado, pastor, já não dá mais tempo. Já está voltando já. Só estou te dizendo que normalmente a gente age assim, a gente é muito reativo, a gente não tem ideia de antecipação. É parte da nossa cultura, a nossa maneira de resolver as coisas. Já ouviram aquele negócio, fecha, tranca a porta depois que o Abraão entrou? Eu acho, Paulo, que seria interessante, mas sendo bem realista, nós não parecemos preocupados, nós estamos mais preocupados com o crescimento dos outros grupos que fracionam a nossa fé. Catolicismo, pentecostalismo, espiritismo, né? Eu acho que a gente luta mais assim. Gente, chegou, né? Deu aí. Quem gosta disso deve estudar. Tem sites aí, eu li um site, tem um texto do Alteri Matos sobre essa choque de cosmovisão. Vale a pena você ver na internet, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte: eu só vou apresentar o material que a gente vai trabalhar, como que a gente vai trabalhar, soteriologia, depois a gente faz uma pausa, vocês aqueles que puderem terminar o questionário, terminam, entregam para mim. A ideia de estudar soteriologia, de caminhar na teologia cristã, a gente desenvolveu conhecimento sobre como foi que se deu na nossa vida o processo de salvação, até para a gente saber como lidar com isso na vida de outras pessoas. Que às vezes você vem para a igreja e alguém fala: não, para alguém ser salvo precisa crer na palavra. E aí você fica angustiado porque você prega a palavra para a pessoa e a pessoa não está se convertendo. Aí você fica naquela: e agora? O que está acontecendo? Será que vai se converter? Será que não? Qual é o problema? Então, entendendo o processo, talvez você se situe melhor, até para que o seu evangelismo, para a sua prática cristã, seja mais eficaz. Por outro lado, para você entender a sua própria vida, você entender o que está acontecendo em você, primeiro ou segundo? O primeiro, né? Então, soteriologia é o estudo do processo da salvação, vamos chamar assim? Estudo de como uma pessoa é salva. O que acontece para uma pessoa ser salva? Eu dei para vocês a tarefa de ler Efésios capítulo 1. Então vamos fazer a leitura desse texto? Vamos ler do verso 3 até o verso 14, cada um lê um versículo. Hoje nós não vamos fazer o estudo, eu só quero mostrar para vocês que eu selecionei esse texto com um objetivo. Vocês verem que o próprio texto vai mostrar etapas. Tá bom? Vamos lá, cada um lê um versículo. Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós toda essa sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que ele quiser, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele digno, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até a resgate da sua propriedade, o louvor da sua glória. Aqui, rapidamente, você verá um texto que
o apóstolo Paulo é um longo parágrafo, pode ver que o ponto final está lá no verso 14, não tem ponto final no meio desse caminho aí, é um longo parágrafo, em que ele vai descrevendo de que modo Deus nos abençoou nos lugares celestiais. Como é que Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quais são essas bênçãos? Então ele vai descrever uma série de bênçãos. Nos escolheu, nos predestinou, nos deu a redenção, a remissão, nos deu herança, para que fôssemos para o seu louvor, nos selou com o Espírito Santo e nos resgatará. Então o que você vê nesse longo texto? O apóstolo Paulo descrevendo uma espécie de processo. Veja, estudar o processo da salvação não é uma coisa ilegítima. Vamos inventar como é que a salvação acontece. É uma coisa bíblica, legítima. E por que Paulo escreve tudo isso? Ele conscientiza cada crente do que foi que Deus fez por ele. Conscientes do que Deus fez por nós agimos melhor. Olha só como é que ele vai começar o verso de número 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, então veja, porque Deus fez tudo isso para vocês, e eu ouço que vocês têm fé, então eu vou orar para que vocês cresçam ainda mais nessa fé. Então assim, olha, nós vamos começar esses estudos, e o objetivo da gente estudar isso é que você tenha algo que eu reputo como uma das coisas mais importantes da nossa fé: consciência. Ter uma fé consciente. Eu sei o que eu creio. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Nosso objetivo é que você amadureça a sua fé. Assim, não, eu entendo o que está acontecendo aqui. Até para você explicar para alguém. Porque você já viu, entre as coisas mais difíceis, a gente explicar a nossa fé para as outras pessoas, né? Aí a pessoa pergunta, mas por que você faz isso? Eu faço porque eu faço. Eu aprendi assim. Então você entender o processo ajuda muito você a fortalecer a sua fé, fortalecer os conceitos, tá bom? Espero mesmo que vocês estejam interessados em estudar o processo de salvação da sua vida. O que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer nesse longo processo de relacionamento entre você e Deus. Tá bom? Quero apresentar. Apresente-se um casal para nós, por favor. Tá? Fala de onde vocês vieram. Conta todas as novidades. O nome, tá? Depois, Victor, você apresenta também o namorado, tá? Bom, eu sou o Leandro, tá? Minha esposa Sara, e somos bem agradecidos pelo carro. Nós temos gente aqui que foi lá pela Garrão, né? Já conheci. Sejam bem-vindos, tá? Primeira vez nesse ano dominical? Segunda ou terceira? Segunda ou terceira? Joia. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Leandro e Sara. A igreja brasileira é diferente, depois de caminho, ensaio, é uma coisa muito diferente. Acho que é uma outra visão, apresentando as salas para ela, Seja bem-vindo, viu, Júlio? Está apresentando as salas. Você faz muito bem. Vai conhecer, é bom dela conhecer tudo que acontece. Seja bem-vindo, Josi. Que Deus abençoe, tá bom? Se apresenta, César. Eles querem conhecer você melhor. Prazer. Sou César, muitos me conhecem. Mas foi bom também. Que a uma vez Deus me mostrou os caminhos que eu precisava ir sozinho, mas em Deus. E agora eu voltei, quando eu não me afastei, eu dei tempo para a igreja assim, para assim,
me firmei com Deus. Quando eu, tipo assim, eu afastei da igreja, pedi para Deus sabedoria para mostrar o que era a Bíblia, o que está acontecendo na Bíblia. Deus me mostrou. E agora eu quero aprender mais a palavra e seguir mais a palavra. Bom, mas o primeiro passo da minha melhora da minha vida foi quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu estava e ali eu acho que começou a minha vez. Aí já. Até quando eu me afastei, aí que foi a prova que Deus estava comigo mesmo. Mas eu muito feliz, tá voltando. Tanto que hoje eu cheguei, sentei no mesmo lugar onde eu encontrei o meu amigo César. Estou muito feliz. César com César. Dai a César o que é César. Mais do que nunca agora. César, mas bem-vindo. agora eu estou firme, eu quero comprar. Estou muito feliz. Está voltando. Eu quero com vocês, que agora vocês. Bem-vindo novamente. Deus abençoe. Tá? Conte comigo. Quem puder preencher aí o nosso formuláriozinho, por favor, estarei aqui para receber. Se você não conseguir terminar, eu tenho uma opção para você. Deixe eles guardados aqui, pega a semana que vem, para não correr o risco de você levar e esquecer. Se você se comprometer em trazer a semana que vem, eu deixo você levar.